Paulo chega em Roma, preso, acorrentado, depois de um naufrágio, depois de uma cobra ter picado, e de lá não deixa mais ser preso, até o dia que ele é morto, e aquele projeto dele não foi à frente. É porque Deus não estava, porque isso aí, não, irmão, porque há caminhos para o homem que parecem bons, porque a gente precisa entender uma coisa: eu vejo hoje, eu vejo agora, mas Deus ele vê mais, Deus ele vê além, Deus ele vê amanhã de manhã. Nós mal podemos pensar o que vai acontecer daqui a pouco. Nós mal podemos pensar, mas Deus ele consegue pensar, ver a eternidade passada, o presente e a eternidade futura. Sabe o que isso quer dizer? Os planos e os projetos dele são melhores do que os meus. Por isso não adianta andar ansioso por coisa alguma. Isso também não nos coloca no lugar de passividade. Isso também não nos coloca no lugar onde eu vou sentar e esperar cair do céu. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é, conforme Tiago disse, quando você for a uma cidade, quando você for fazer algo, diga assim: se Deus permitir. Aí chega uma nova onda teológica e diz que essa partícula "se" é uma partícula de dúvida. Não, se eu disser "se Deus permitir", eu já estou duvidando, porque essa partícula "se" é de dúvida. Não, irmão, isso não é de dúvida não, isso é de submissão ao Senhor. Se o Senhor permitir, eu irei. Se o Senhor não permitir, eu não irei. Se Deus quiser que eu vá, eu vou. Se Deus quiser que eu não vá, eu não vou. Ou seja, isso faz com que a gente submeta a nossa vida a Deus. Quando a gente submete, a gente não tem ansiedade. Ansiedade, o que é que eu falei para vocês? Excesso de futuro. Ansiedade na família. Se você for ver, a ansiedade é um dos grandes problemas, porque às vezes a mulher ela quer um tempo, o homem quer em outro tempo. Ele quer um carro, aí ele chega em casa com um carro novo, 60 prestações de R$1.500, fala assim: esposa, a bênção que Deus me deu. A mulher com a cara desse tamanho. Aí, ó, tudo que a gente compra você nunca. Ou seja, a ansiedade dele é ter, a vontade é enterrar, faz com que os projetos da família sejam frustrados. Só que aí às vezes o carrão está bonito na garagem, mas o fogão de 5 bocas só funciona 2. O micro-ondas não esquenta mais. A máquina de lavar não centrifuga, só lava. Ela é só um tanquinho. Mas o carro com 60 parcelas de R$1.500 está na garagem. O que é isso? Antecipação. Antecipação é ansiedade. Se o varão espera 6 meses, a coisa resolvia melhor. Entende onde moram muitos problemas da nossa sociedade moderna? E, meu Deus, deixa eu correr. Esse relógio é descrente, é igual de lá da gente. Ele anda muito rápido, anda fora do compasso do pregador. Ansiedade, ela vem por outros meios. Se é outra coisa que tem trazido ansiedade, as nossas famílias, internet. Quem já não ouviu? Essa é clássica. Você comeu ovo errado a vida inteira. Já ouviu essa conversa no TikTok, né? Uns vídeos assim. Você comeu batata errada a vida inteira. Eu digo, meu Deus, não tem jeito certo de comer ovo? Ou frito, ou cozido, ou na moqueca, acabou. Mas só que o cara inventa uma besteira que ele vai semeando no seu coração. Você tem quantos anos, Arão? Caminhando para 50, né? Eu também. Ele fala assim: você tem 50 anos, ou então você que fez os 30 e não tem o primeiro milhão ainda na conta. Eu digo, Jesus, eu estou com 40, não estou nem perto disso. Isso vai semeando ansiedade no coração. Aí você vê aquela menina novinha do TikTok, aquele menino novinho do Instagram, aí você pensa que aquilo é realidade. Meu filho estava fissurado nesse negócio que todo mundo que era influencer ganhava dinheiro. Fiz o seguinte, comprei um curso para ele, e aí ele está aqui, meu filho, o curso, faça. Quando ele terminou de fazer o curso, ele disse assim: pai, não é nada daquilo. Eu disse: eu estou dizendo a você, meu filho, é por isso que eu tenho 40 e você tem 15, porque eu já estou mais um tempo de estrada. Mas você vê hoje crentes. Quer ver outra coisa? Eu tenho um paciente que a cunhada dele, alguém assim, é influência digital, tem quase 100 mil seguidores só em uma mídia social, e ela tem falado muito de uma coisa que muitos crentes têm caído. Ele não oferta na igreja, mas ele deposita todo dia R$20 no tigrinho, aí manda rodar o tigrinho, e aí ele perde, manda rodar o tigrinho, ele perde. Ele disse: Jailson, aquilo é o maior engano que existe, aquela coisa do diabo. Escute isso, a conta que ela usa como influência digital,
é uma conta demo, não é demo do demônio não, é do demônio também, mas é uma conta demo, é tipo uma conta fake. E aí ela tem uma conta e ela vai jogando ali, ela vai ganhando, mas ela não está ganhando nada. Sabe onde é que ela ganha o dinheiro? Toda vez que o bobão pensa que vai jogar no tigrinho e ganhar dinheiro igual ela está ganhando, sabe o que é que acontece, Ney? Ele clica no link que está na bio dela. Quando ele entra pelo link da bio, parte do dinheiro que ele deposita, a conta é dela. E aí sabe o que acontece? Sabe quanto essa menina tira por mês só desse demônio do tigrinho? De 15 a 17 mil reais. As custas, irmão, de gente boba achando que vai ganhar dinheiro desse jeito. Isso vai gerando uma ansiedade dentro de casa. Quer ver outro aspecto que a gente gera muita ansiedade? Sua vida é uma Iva, né? Deus abençoe, pai. Estava lembrando aqui. Então, a gente vai gerando essa ansiedade, essa angústia, e a gente fica achando que todo mundo está tendo, e a gente não está tendo. Está todo mundo comprando, e a gente não está comprando. Só que é mentira, irmão. Tem pouquíssimas pessoas tendo, tem pouquíssimas pessoas comprando, mas você vai ficando ludibriado, enganado, vai fazendo com que gere uma névoa na sua frente, que você não consegue enxergar. O que é que gera? Ansiedade. Essa ansiedade vai do grego. Sabe o que quer dizer ansiedade do grego? Quer dizer estrangular. Irmãos, eu já vi pacientes terem crise de ansiedade, dele parar na emergência pensando que era um infarto, porque o cara pensava que ia morrer. Você olhava para o cidadão e dizia assim: não dou meia hora para ele estar morto. E não era nada, irmãos, só ansiedade. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer assim: não andeis. Os discípulos perguntavam sobre o que comer, sobre o que beber. Existia um problema muito grave do Império Romano, a opressão por conta de impostos. Jesus aprende assim: ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Ele vai dizer assim: quem de vós, por mais ansioso que ande, pode acrescentar um côvado à sua altura? Quem de vós, por mais ansioso que ande, pode aumentar um dia a sua vida? Quem de vocês, por mais ansioso que ande, pode mudar qualquer coisa? De forma nenhuma. Aí ele vira e dá um belo conselho, que hoje em dia tem se perdido, mas eu vou refletir com vocês. Ele diz assim: olhem para as aves do céu, não plantam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo o Pai Celeste as sustenta. Ou seja, por isso que não me incomoda, irmão. Alguém estava preocupado porque Lula, porque não foi Bolsonaro. Irmãos, a igreja é de Jesus Cristo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós precisamos crer nisso. As mazelas que vêm ao mundo vêm a todos. Se você for em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, ele vai dizer assim: o que acontece ao justo, acontece ao injusto. O que acontece ao que sacrifica, acontece ao que não sacrifica. Ou seja, os males acontecem em todas as condições das nossas vidas. Não tenha dúvida. A grande diferença é que o rico, ou o ímpio, melhor dizendo, quando ele perde tudo, o pensamento dele é: vou me matar. O crente em Jesus, quando ele perde tudo, ele vai dizer assim: tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a diferença. Não há diferença entre o sofrimento de um e o sofrimento de outro. Não há. Se você corre para Mateus, no capítulo 7, ele vai dizer assim: ao que assemelharei aqueles que praticam essas minhas palavras? Eu os assemelharei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas ele também dá um paralelo de um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E ele vai dizer o quê? As mesmas coisas que sucederam ao que construiu na areia, sucedeu ao que construiu na rocha. Qual foi a diferença? O que estava na rocha, que era Jesus, que é Jesus, o vento veio, talvez uma telha caiu, talvez uma porta quebrou, talvez alguma água entrou, talvez estragou algum móvel, mas ele não foi abalado, a sua estrutura não caiu, porque ele estava firmado. Firme a sua família na palavra do
Senhor, firme a sua família na oração, firme a sua família no jejum, firme a sua família no congregar, firme a sua família. Não deixe que coisas entrem no seu coração. Não sei para que congregar tanto, não sei para que tanto é o culto. Não, continue firme na caminhada que te está proposta, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Não ande ansioso por coisa alguma. Deus, ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo, ele dá uma receita para nós vencermos a ansiedade. Ele diz assim, no versículo 6, cadê, meu Deus? Fugiu aqui. Ele vai dizer assim: não ande ansioso, seja diante de Deus conhecidas as nossas petições pela oração, pela petição, pela ação de graça. Olha o que ele está dizendo. Ele diz que nós temos que pedir, mas nós temos também que ter ações de graças. A súplica diante de Deus demonstra a nossa pequenez diante dele. Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós já temos que... Jesus, por exemplo, no dia da multiplicação dos pães, ele diz assim: Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves, porque sempre fazes. Ou seja, o que é que Jesus entra? Apresenta uma dificuldade, apresenta uma necessidade, mas ele já também entende dando graças. Tem gente que acha, irmão, também que isso é um ato de mágica. Também não é um ato de mágica. Às vezes é necessário perseverança. Tem coisa que não veio hoje porque não estava na hora. Posso te dar um exemplo de ansiedade? Eu me casei e eu peguei o dinheiro que era para ter comprado uma casa, usei no casamento. Olha o laço, não o casamento, que é uma bênção, graças a Deus. São 16 anos. Peguei, gastei o dinheiro. O dinheiro que sobrou não dava mais para comprar casa. Certo? O que é que eu fiz? Vou construir aonde? Em cima da casa da sogra. Tem muitos irmãos com experiência aqui. Pronto. Fui morar com a sogra. Minha mãe não queria, meu pai não queria, minha mulher, que era a filha, não queria. Pronto. E aí eu estava muito certo, muito convicto. Um conselho que eu vou dar para vocês: irmão, quando só você estiver certo e todo mundo errado, repense, viu? Que talvez o errado seja você. E eu fui, por causa disso, irmãos, eu morei 9 anos debaixo de um jugo de sofrimento e humilhação. Foi Satanás? Não, irmão, foi eu que escolhi. Tinha lá, marcar um X, sofrer ou ser feliz. Eu marquei o X de sofrer. Por quê? A ansiedade em fazer as coisas me levou a tomar uma decisão errada. Esse é um perigo da ansiedade também. Você quer e quer agora. E aí você começa a ficar uma vida destrambelhada, desesperada, quando na verdade você precisa ter paciência, súplica, ação de graça, oração. Lembra da viúva impenitente, que ela persistia em incomodar aquele juiz, até que ele chega ao ponto e diz assim: eu vou atender a causa dessa mulher. Lembra do irmão Abraão, chamado aos 70, a promessa só chega aos 100. Lembra de Israel no deserto, chamada para dar uma volta no deserto e entrar em Canaã, por causa de algumas coisinhas, leva 40 anos. Eu poderia ter comprado meu canto, por causa da minha ansiedade, eu levei 9 anos sofrendo. E o sofrimento que eu acho lindo de Deus é que Deus permite o sofrimento nas nossas vidas. E o sofrimento de Deus, ele é pedagógico, ele ensina. Hoje, quando alguém me diz assim, aí um amigo, olha qual é o aprendizado. Um amigo meu me ligou, até casou esses dias assim: pastor, uma bênção, meu sogro cedeu a laje para eu construir. Eu dei um grito todo lado da telefone, eu disse: não, esse cara vai ser laço, isso é do diabo. Ele disse: não, varão, pelo amor de Deus, meu sogro é isso. Eu disse: não é, varão, não é. Beleza, 3 meses depois, separa da noiva. A noiva bota ele na justiça, teve que pagar tudo a ela, até os móveis que eles já tinham comprado, ele teve que pagar metade para ela. Quando a gente se encontra, eu sempre digo a ele: está vendo, varão, que era laço? E era laço, porque a ansiedade de fazer. A Assembleia de Deus, ela está pegando um mau costume de outras igrejas, que é pegar os nossos jovens e casarem. Ah, pastor, porque é melhor casar e abrasar. Ô irmão, você acha que você vai abrasar passando fome? Você acha que você vai abrasar com isso? Você acha que vai ter algo no seu casamento passando fome, passando necessidade, dormindo na tarimba? Você acha que vai? Não
vai, irmãos. Então a gente não é bicho para viver conforme os nossos desejos e impulsos carnais. Paulo diz que a gente tem que dominar isso. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitem os vossos membros que estão sobre a terra, a saber, a lascívia, o pecado, a prostituição, a concupiscência. A gente tem que ter muito cuidado, porque senão essa ansiedade ela nos toma e durante o dia a gente está casado sofrendo. Aí eu me pergunto, se o casamento é uma verdade, uma bênção de Deus, por que a gente tem famílias tão desgraçadas? Quando você vai analisar, você vê um desespero de fazer as coisas rápido. O que a gente tem que ensinar é: se segure. Você é crente, você tem que nutrir o fruto do Espírito Santo, que uma das características é autocontrole, autodomínio, temperança, domínio próprio, fé, paz, amor, longanimidade. Ou seja, o que nós precisamos ensinar à nossa juventude é isso, para que quando eles cheguem no casamento, eles sejam maduros. Porque casamento não é apenas porque vai abraçar. Não, casamento é para você decidir fazer uma família para glorificar e exaltar e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não por causa do medo do abraçar ou não abraçar. É lógico, não se deve pecar, mas não é o casamento que resolve o problema do pecado. É a palavra de Deus incutida dentro do coração que resolve o problema do pecado. A gente tem que ter isso muito claro nas nossas cabeças, porque eu tenho visto jovens irmãos casarem, não tem onde cair vivo, morto se cair em qualquer lugar, porque são ansiosos. Irmão, pelo amor de Deus, tem gente que desafia a matemática. Ele divide nada por 2, ele divide 0 por 2. Como é que pode isso? Sabe o que é isso? Ansiedade. É precipitação naquilo que você não deveria estar fazendo. Amém? Uma outra coisa, abra aí a sua Bíblia em Provérbios 23:7. Eu quero ler com você esse versículo. Louvado seja Deus. Vamos correr para a gente não atrasar. Eu sei que eu já fui suplente de Joelson e eu sei que ele é muito agoniado com o horário, então respeitando a ausência do nosso pastor. Provérbios 23:7, ele vai dizer algo bem interessante: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Sabe o que ele está dizendo? Conforme o homem pensa, ele é assim. Ou seja, o que é que Paulo falou lá no versículo 8 e 9, no versículo 8 em especial da carta aos Filipenses? Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que vocês pensam. Ou seja, se Provérbios 23:7 está dizendo que o homem ele é conforme o seu pensamento, o que é que tem dentro do seu pensamento? É louvor, é adoração, é engrandecimento ao nome santo do Senhor, é fé, é confiança em Deus. Assim você será. Se é ansiedade, se é angústia, se é depressão, se é medo, se é pavor, assim você será. Como você quer ser? Como você quer ser? Como pai de família, como mãe de família, como pastor, como líder, como regente de um conjunto? Como é que você quer ser? Quem é que as pessoas vão ver quando olharem para você? A ansiedade em pessoa, o medo em pessoa, o desespero em pessoa, ou a fé abundante que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Isso quem determina é você, irmãos. Não é o outro, não é a pessoa que está de fora. Hoje as pessoas dizem assim: vai, pastor, orar por mim. É bom orar um pelo outro. A Bíblia diz: orei isso pelos outros. Só que às vezes o problema é que ele não ora por si mesmo. Ora pela minha família, pastor, mas ele não tira um dia de jejum. Quer ver uma reflexão, irmãos? Quem nos últimos, não precisa responder, quem nos últimos 30 dias fez assim: eu tirei um dia de jejum pela minha família? Domingo de manhã eu fui jejuando para a igreja pela minha família. Pronto, essa é uma grande demanda. Então assim, se você, que é você, não está se enchendo de coisas boas para a sua família, você acha que é só a minha fala aqui? Você acha que é só um pregador que vai trazer um vento pentecostal no domingo de noite e domingo de manhã amanhece a mesma ansiedade, na segunda de manhã amanhece a mesma angústia, às vezes dança, roda, pula, baba, voa, dá avião, faz isso, e no outro dia tu lembra-se que é o versículo que foi lido. Sabe o que aqui diz Hebreus capítulo 8, versículo 10? Ele vai dizer assim, não mais escrever, parafraseando, não mais escreveria as minhas palavras em tábuas de pedras, mas eu as escreverei nas tábuas dos vossos corações, para que a gente não se esqueça. A gente não pode se esquecer. Por isso o salmista vai dizer assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você for olhar, irmão, a ansiedade, ela é
desconhecimento do Deus que fez cair maná no deserto. Demonstra o desconhecimento de um Deus que abriu o mar vermelho. Demonstra o desconhecimento de Deus daquele que livrou o seu povo com mão forte, aleluia, da terra do Egito. Significa um desconhecimento de Deus, aleluia, de quando aquela mulher viúva perdeu o seu marido e ela diz: os credores querem tomar os meus filhos, e ela presencia um milagre da multiplicação daquele azeite, a ponto de que o profeta Eliseu diz assim: vá, vende, pague a tua dívida e vive do resto. Ou seja, Deus não só proveu o meio de pagar a dívida, como Deus proveu uma aposentadoria para aquela mulher. Ou seja, se nós vivemos de maneira ansiosa, desesperada, angustiada, nós não estamos demonstrando fé em Deus, porque os ímpios é que procedem assim. Não a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, ela passa por luta, ela passa por problema. Nós já passamos pelas cavernas, nós já passamos pelo Coliseu, nós já passamos pelos leões, nós já fomos queimados em piras para iluminar a cidade de Roma, nós já fomos acusados, nós não fomos maltratados, já fomos maltratados, mas a igreja do Senhor, aquela que serve verdadeiramente a Deus, ela não se angustia pelo dia da manhã, ela marcha impoluta, porque ela sabe para onde está indo, ela sabe quem a vocacionou para encontrar-se com o seu Senhor para sempre. Essa é a igreja. A igreja ela não pode viver nessa angústia que nós vivemos hoje. Ah, porque o prefeito, irmão, se der ao ganhar, se não ganhar, amém, irmãos. Se a professora Marisa ganhar, amém. Se não ganhar, amém. Se Edson, quem quer que ganhe, não tem problema. A igreja do Senhor, sabe qual é a bandeira da igreja do Senhor? Não é a bandeira de prefeito, de vereador, de quem não. A bandeira da igreja é a santa palavra de Deus. É nela que nós aprendemos, é nela que nós confiamos, é nela que nós somos sustentados. Nós precisamos parar com essas angústias, porque nós confiamos no Senhor. Em quem você confia? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós, quem somos nós? A igreja do Senhor. Nós fazemos menção ao nome do Senhor. Nunca se esqueça disso, irmãos. Pegue a sua ansiedade quando vier. Irmãos, tem uma técnica que eu aprendi para você vencer a ansiedade. A ansiedade vem e quer me abraçar. Ah, mas você não vive? Não, às vezes dá ansiedade, às vezes bate o desespero. Eu vivo do meu trabalho, eu sou autônomo, então mês vem mais, mês vem menos. Parece que é assim, no mês que vem mais, as contas vêm menos, no mês que vem menos, as contas vêm mais. É um negócio que é sempre um problema. Mas sabe o que eu aprendi quando vem aquele desespero? Eu começo a cantar. É parecido uma loucura. Minha esposa quando me vê varrendo em casa, irmão, e cantando é porque eu estou agoniado. Mas daqui a pouco o Senhor vai acalmando. Aí eu estou varrendo ali, pastor Alex. Se tu, minha alma, a Deus suplica, e não é certo. Aí eu vou cantando mais alto, mais alto. Daqui a pouco meu coração vai se enchendo de fé. Deus vai abrindo o caminho. Eu vou começando a ver a solução. Aí eu já vejo a coisa mudando. E quando eu vejo, aí agora sim eu entendo que tudo diante de Deus eu coloquei em oração. E o Senhor abriu a porta. Irmãos, que é isso? Nós somos servos de um Deus que cuida das nossas vidas, das nossas famílias. Deposita no Senhor a sua esperança. Aleluia. Aleluia. Então eu vou colocar a igreja de pé, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você vai marcar esse versículo na sua Bíblia. Está marcado na sua, irmã? Está marcado na minha? Está todo riscado. Para que quando eu esteja desesperado, eu saiba abrir ligeiro. Irmãos, não bota no Instagram o seu desespero, não. Não bota no feed do Facebook, não. Não bota no status do WhatsApp, não. Coloca diante do Todo-Poderoso, aleluia. Seja em tudo conhecido diante de Deus as vossas necessidades, pelas orações, pelas súplicas e pela ação de graça. Você encontrou? Eu quero que você fale comigo bem alto esse versículo. Grave na sua Bíblia, grave no seu coração, use ele todos os
ele vai dizer assim: lançando sobre ele, leia comigo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele